Oremos. Santo e eterno Deus, nosso maravilhoso Pai que está nos céus, nós te louvamos, nós engrandecemos o seu santo nome nessa manhã, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Nas tuas mãos estão todo o poder, do céu, da terra, do mar, de tudo que vem de ti, ó Pai. Porque o Senhor é soberano. O Senhor é o grande eu sou. É o Deus eterno. É o Deus que nos mantém com a tua mão poderosa. E nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui agradecidos ao Senhor. Obrigada, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Obrigada por esse sábado, porque nós ainda temos o privilégio de refletir do teu infinito amor para cada um de nós. Obrigada, Pai, porque mesmo diante das circunstâncias difíceis, onde nós estamos passando, Pai, um invisível querendo vencer a batalha, mas que nós não tenhamos medo, porque a batalha não é nossa, é do Senhor, porque maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo. Senhor, nos dê força, ajuda nós a acreditarmos nas tuas promessas. A tua palavra tem promessas para nós nessa manhã, e ela nos diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te seguro, eu te sustento com a minha destra fiel. Ó Senhor, nos ajuda, nos dê a confiança de que o Senhor está conosco, que nós possamos crer, porque tua palavra diz que tudo pode aquele que crê. E nessa hora, Senhor, nós queremos nos colocar nas tuas mãos, colocar a batalha de cada um que entrou aqui nessa manhã. Nós não sabemos, o Senhor sabe as lutas, dessas dificuldades que estamos vivendo, que passando nesses momentos difíceis aqui na terra. Quero colocar todos que estão aqui, Pai, que possam receber as bênçãos do poder do Senhor nessa manhã, e também ser estendido, Pai, a todas as famílias mundialmente. Ó Pai, o Senhor sabe, Pai, quantas coisas ruins, quantos desespero, pânico, desconfiança, medo. Ó Senhor, muitas famílias enlutadas porque perderam seus entes queridos. Que o Senhor venha confortar essas famílias, mundialmente, no meio adventista, no meio da nossa fé. Senhor, restaura nossas famílias, Senhor, que nesses momentos de crise, nós possamos refletir aquilo que o Senhor quer de nós. Um novo ser, uma nova criatura. Porque quando nós buscamos ao Senhor, nós temos uma vida transformada. Que nós não deixemos o medo tirar a esperança do nosso coração. Por favor, Senhor, sustenta a nossa vida, sustenta a nossa família. Por favor, Senhor, como servos, nós precisamos testemunhar nessas horas difíceis, mas olhando com os nossos olhos, a gente vê que só o Senhor pode agir, só o Senhor pode fazer a obra para nos fortalecer nessa hora, Pai. Não desistir, não nos desanimarmos, mas confiarmos que nós possamos abrir o mar, nós possamos colocar o pé na água, como o Senhor fez no passado, o Senhor vai fazer hoje na nossa vida, nas famílias, nos que estão desempregados, aqueles que estão internados. Senhor, toma conta dos nossos irmãos, por favor, Senhor. Maior o Senhor do que esse invisível maligno, nós temos que confiar nisso. O medo às vezes vem no nosso coração, temos medo sim, Senhor, temos medo, mas nós precisamos confiar mais no Senhor. O nosso altar seja edificado na nossa casa nesses momentos, tira da nossa zona de conforto, para que possamos verdadeiramente acreditar no Senhor, Pai. Amém. Abençoa todas as famílias aqui, abençoa as famílias da igreja de Santa Fé, aqueles que não estão vindo, o Senhor sabe os motivos. Toma, Senhor, as famílias em todo o mundo, abençoa-nos nessa manhã, com as mensagens, os louvores que nós já cantamos, as intercessões, porque tua palavra diz que muito pode a oração de um justo. Ó Senhor, nos abençoa nesse dia, por favor, transforma, faz um vaso novo na nossa vida, quebra, para que possamos verdadeiramente resistir toda essa situação e glorificar o nome do Senhor. Viver na bendita esperança,
porque a tua palavra diz que em esperança nós somos salvos. Porque aquilo que nós vemos não é esperança, mas é aquilo que nós não vemos, que é a esperança da promessa da eternidade da volta de Jesus. Que nós possamos verdadeiramente sentir no nosso coração o refrigério e a presença, o poder do Espírito Santo na nossa vida. Fica conosco, fica com esse culto, Senhor. Fica com aquele que está abalado, com aquele que está desanimado. Fortalece, Pai. Levanta. Levanta, Senhor, porque essa é a vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós te suplicamos essas bênçãos, Senhor. Não que nós temos méritos, mas nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que está nos céus, mas que também nós acreditamos, Senhor, que se faça aqui presente no meio de nós. Nós queremos te dizer, Senhor, que nós estamos aqui de joelhos, reconhecendo, Senhor, o nosso estado pecaminoso e a nossa distância entre nós e o Senhor. Estado esse que, assim como o hino que nós cantamos agora, essa graça excelsa nos alcançou. E confiado nessa graça, Senhor, que nós estamos aqui de joelhos. Primeiramente queremos te agradecer porque a sua misericórdia nos alcançou nessa semana. Nós tivemos o nosso trabalho, nós tivemos as nossas atividades, mas apesar disso tudo, o Senhor cuidou de cada um de nós. O Senhor nos levou, nos trouxe, nos protegeu de todo mal, de todo perigo. E nesses últimos tempos, Senhor, dessa pandemia, que tanto tem acometido o povo neste mundo. Mas apesar disso tudo, o Senhor tem guardado a cada um de nós. Isso é motivo de agradecimento, é motivo de louvor, engrandecer o teu santo nome. Mas nós não podemos deixar de pedir, Senhor, porque nessa última sexta-feira, tantas pessoas que perderam suas vidas. E tantas famílias estão enlutadas, Senhor. Nós queremos pedir para cada uma delas, para que o Senhor possa dar o conforto a cada família enlutada nesse último dia. Assim como todos os últimos dias que têm acontecido, Senhor, pessoas estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos. Mas que essa graça que nós acabamos de cantar possa ser uma certeza na vida de cada um deles, que um dia tudo isso irá acabar, que o teu amor e a tua misericórdia irão nos alcançar, onde nós iremos viver eternamente ao teu lado, onde não haverá mais luta, não haverá mais dor, nem choro, nem morte, Senhor, e nós poderemos viver eternamente contigo. Neste momento nós temos o privilégio de estudar a tua palavra através do teu Filho, Senhor, que só escolheste para trazer o pão da vida para nós nessa manhã. Nós queremos primeiramente pedir o perdão dos seus pecados, porque assim como cada um de nós, ele carece das suas misericórdias, para que ele possa ser usado mais uma vez nessa manhã, para trazer a palavra que o Senhor deseja que a tua igreja ouça nessa manhã, e que ela possa trazer salvação e mudança de vida para cada um de nós. Que ao voltarmos para os nossos lares, nós tenhamos a certeza que o Senhor esteve conosco, e que o Senhor quer o nosso bem, e que o Senhor sempre nos ama, e está sempre disposto a nos salvar. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos. Eu gostaria de pedir a vocês que abrissem suas Bíblias no livro de Levítico. Vamos ler 2 textos. Levítico, capítulo 20. Depois nós vamos ler mais um trecho no capítulo 23. Levíticos capítulo 20, vamos ler o versículo 7 e o 8.
Gostaria de convidar aqueles que puderem e quiserem a ficar de pé e nós fazemos a leitura e logo após teremos uma oração, mais uma oração. Aqueles que puderem, para nós fazermos a leitura desses dois textos. Capítulo 20 de Levíticos, os versículos 7 e 8 diz o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos, cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Agora o capítulo 23, passar duas folhinhas aí, dependendo da sua Bíblia. Vamos ler dos versículos 26 até o 32. Levíticos, capítulo 23. Vamos ler dos versículos 26 até o 32. Diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês será dia de expiação, tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que, neste dia, não se afligir, será eliminada do povo. Quem, nesse dia, fizer alguma obra, e eu o destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo, pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. E então afligireis as vossas almas. Ao 9 do mês, de uma tarde à outra, celebrareis o vosso sábado. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado a oportunidade que tu nos dá de estar no seu santuário, para erguer nossas vozes em louvores e adoração ao teu santo nome. Ó Senhor, estamos passando por momentos terríveis. A tua igreja está sofrendo, está pagando um preço muito alto. Então, Senhor, haja com misericórdia com a tua igreja. Abra o nosso coração o entendimento da tua palavra. Ó Pai, em especial, perdoa os meus pecados. Tu sabes, ó Pai, que não poderia eu de maneira nenhuma estar aqui à frente, pois não tenho em mim mesmo nenhum tipo de dignidade. Mas confiados no teu poder, confiado na tua graça, me coloca à tua disposição para agora falar a tua palavra, Senhor. Que eu seja tão somente um vaso, que mesmo sendo defeituoso, seja colocado na mão do oleiro neste momento. Te peço também, Senhor, para os que aqui vieram, ó Pai. São pessoas que vieram intencionadas em ouvir a tua voz, não a minha, Senhor. Então que isso aconteça neste momento. Quando eu abrir a minha boca, Senhor, eles ouçam a tua voz e possam reconhecer a tua vontade. Continua conosco, abençoa-nos, aceita-nos na tua presença. Pela graça de Jesus é o que te pedimos em nome dele, hoje e sempre. Amém e amém. Eu queria aproveitar, agradecer mais essa oportunidade. Esse ministério que a gente tem praticado não nos dá não nos dá o direito de recusar nenhum chamado, nenhum pedido. Então é um prazer muito grande estar, né? Principalmente a igreja de Santa Fé, é uma igreja que me marca muito. E quero também aproveitar aqui para pedir, para fazer um pedido, os pedidos e agradecimentos. O pedido é quanto, não sei quantos conhecem aqui a Marcela, não sei se já foi falado aqui. A Marcela é aquela irmã que tem uma casa de recuperação lá em Marechal Floriano. Ela pegou o Covid e internou essa semana e na quinta-feira foi entubada, precisando de uma transferência para um outro hospital. Me parece que agora ela já está em Aracruz, no hospital de Aracruz, carecendo, né, das nossas orações. Tomou um tipo de sedativo porque
para que ela relaxasse e deixasse o sistema, né, o aparelho para respiração atuar. Enfim, é uma pessoa que já resgatou muitas almas do vício e das mãos do inimigo. Dirige uma casa de recuperação que bate o alvo de qualquer igreja de batismo, né? Nós trabalhamos lá na parte da instrução bíblica e muitas almas já aceitaram Jesus através daquele projeto de 5 anos. Eu acredito, irmãos, que nós já batizamos uns 100 nesse período aí, mais de 100 até, nesses 5 anos que nós estamos trabalhando. Mas nós sabemos que esse vírus não está escolhendo não, né? Ele está pegando todo mundo, e a serva do Senhor sofrendo com isso, mas pede as orações dos irmãos para com isso. Então esse é o pedido. Eu quero pedir também pelo irmão Everton, é um xará meu, já cantou aqui nessa igreja, um baixinho que agora está tocando piano, canta muito bem, agora tocando teclado, quer dizer. Ele também está pelo menos com sintomas, a mulher dele está com Covid, é enfermeira, mas graças a Deus já está no estágio já terminando, e ele agora no domingo passado começou e está, né, sofrendo bastante, e não faz parte do grupo de risco, vai no hospital, o hospital manda para casa, né? Ele é novo e não receita nenhum tipo de medicamento, assim, né? Receita alguma coisa para dor, para febre, mas não receita nada além disso, porque ele não faz parte do grupo de risco. São critérios que cada um está adotando. Então, queremos orar também por ele. Mas eu queria agora também fazer um agradecimento. Ontem eu tive num pequeno grupo. Fui num pequeno grupo, presencial, né? Esse grupo já tem nome, já se reúne há muito tempo. Nessa quarentena, ele só deixou de se reunir uma vez na sexta-feira. Vamos lá, máscara, álcool gel, né? Não deixaram de cumprir ali as orientações, mas não deixaram de se reunir também não. Eles estão já reunidos há muito tempo, e é um local onde que Deus o clamor tem subido ao trono do Senhor. E esse mesmo grupo, há um mês atrás, começou um trabalho lá no bairro, como é que é? Deixa eu ver aqui. Zumbi, já me lembrei. Zumbi dos Palmares. Não sei quantos conhecem, fica ali na Lindenberg, quase na divisa ali com a Darli Santos. Você entrando na Darli Santos, ali por trás de uns containers que tem ali, tem uma comunidade muito pobre ali atrás. E eles começaram a fazer um serviço ali, um trabalho. Semana passada fizeram um sopão, fizeram uma distribuição de sopa lá, e hoje estão inaugurando o ponto de pregação lá. Amém? Eu fiquei muito feliz porque nós estamos vivendo momentos que igrejas estão fechadas, e existe um grupo aí que parece estar na contramão. Abriu um grupo novo. Queria mostrar aqui as fotos, né? Depois eu mando aqui para o zap de alguém aqui, as fotos do local aberto. E já é um grupo que já vai começar aberto na quarentena. Nós temos, né, somos igreja antiga e estamos fechados na quarentena. A impressão que eu tive ontem, quando glorifiquei a Deus lá no grupo, eu fiquei muito feliz, porque parece que tem um grupo na contramão aí, né? Todo mundo indo numa direçãozinha ali, mas eles decidiram não só ir lá dar cestas e tirar foto, né, de luva, e ir embora, mas decidiram ir lá, dar alimento, e estão dando alimento espiritual. Pessoas, irmãos, estão morrendo com esse vírus sem conhecer a salvação. Nós estamos preocupados, temos que dar cesta? Amém, glória a Deus, temos que dar, é também a nossa função. Mas a nossa missão principal é levar pessoas aos pés de Cristo. E esse grupo aí está abrindo hoje um ponto de pregação lá dentro de um bairro pobre, que não vai chegar lá a live, né? O pessoal nem tem luz direito, vai ter como internet, nem vai chegar lá, e Deus está trabalhando lá com eles poderosamente. Oremos por esse projeto, sabemos do risco que corremos, né?
porque a contaminação é muito fácil de acontecer. Precisamos estar usando máscara, álcool gel. E eu me lembro até que ontem eu falei assim, estou indo lá para o grupo, para o pequeno grupo que está se realizando lá, e uma parente minha falou assim, você vai para um grupo, um montão de gente? Aí eu falei, estou indo. Bonito. Deu uma bronca, né? Mas eu me lembrei que essa mesma parente minha, há 3 semanas atrás, ela falou assim, eu não aguento mais esse cabelo, eu tenho que fazer ele. E foi no salão. Tem alguma coisa errada. Eu sei que essa minha parente também, ela vai na feira. Não, preciso comprar um alho lá. Mas, poxa, vamos fazer hoje sem alho. Bota sal aí. Não, mas eu não como sem alho. E foi na feira, supermercado, vai na Glória. Aí me deu vontade de falar isso para ela. Poxa, filho, tem alguma coisa errada. Será que o vírus só pega nas reuniões de oração? Será que é só nas reuniões de oração que esse vírus ataca? Não podemos, nós temos que começar a equilibrar as coisas, né? Ter um pouquinho de consciência. Eu concordo tudo, eu fico assim, eu estou vivendo uma situação muito complicada, porque eu gosto de contato, né? E aí a pessoa vem chegando, tá vendo, eu estou na recepção, igual agora mesmo, eu estava na recepção ali, e as pessoas vêm chegando, e eu fico assim, se ele estender a mão, eu garro na mão dele. Eu fico doido para apertar a mão de alguém, gente, eu não sei. Se ela estender a mão, eu vou agarrar. Aí a pessoa de vez fala assim, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem. Aí toma uma cotovelada aqui, aí vai embora. Aí tem uns que estendem a mão, aí eu garro, irmão, eu garro, já boto já o álcool, aí pode usar o álcool logo depois que, né? Porque não é assim, né? Eu fico assim, eu tenho que esperar, né? Eu não posso chegar a querer fazer uma coisa que eu acho, que eu quero fazer, e obrigar outra pessoa que está se sentindo meio preocupada, constrangida, eu respeito. Mas quando alguém levanta a mão aí eu garro mesmo, eu garro a mão, sacudo bastante, depois passo o álcool gel. O álcool gel está aí para isso mesmo, né? Mas então eu queria fazer esse agradecimento aí a Deus diante da igreja. Queria que vocês fechassem os olhos mais uma vez, para nós elevarmos esse pedido, esses 2 pedidos de oração, e esse agradecimento a Deus, porque a sua obra não pode parar e não vai parar. Não vai parar em nome de Jesus. Porque existe um grupo aí, irmãos, que olha, está tocando. Ontem eu participei de um grupo assim, de orar, de clamar ao Senhor, e a gente sentiu o poder de Deus. Repito, não estou fazendo aqui nenhum tipo de como se diz, de motivação a acreditarmos que só porque somos crentes ou estamos em oração, não pegamos. Não, está mostrado aí que o vírus pega todo mundo. Mas não podemos parar de orar, não. Não podemos parar de nos reunir, não. Que Deus abençoe. Feche os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela bênção que Tu me concedeu ontem de estar naquele local e poder ver ali o testemunho de pessoas que estão trabalhando, não só levando alimento, mas estão trabalhando também levando almas aos Seus pés. Queremos colocar, Senhor, o grupo lá de Zumbi dos Palmares nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa estar agora, neste momento, fincando a bandeira da verdade naquele local, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Queremos também te colocar nos teus braços, Senhor, a Marcela, sabes pelo que ela está passando, pela dificuldade, o Everton, a esposa. Esteja com eles também, Senhor, eu te peço. Não os desampare, não nos permita, mesmo agora que eles não podem ser visitados, não nos permitam sentir só. Que a tua presença, Senhor, se faça de uma forma muito poderosa, lá ao lado do leito da Marcela, da esposa do Everton, Senhor, que o Senhor possa estar com eles. Te agradecemos por tudo. Mais uma vez eu te peço, Senhor, envia teu Espírito para abrir o nosso entendimento, para entendermos a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a situação que nós, dentro da situação que nós estamos vivendo. Uma coisa que eu já falei com vocês, quero repetir agora para que fique bem frisado. Eu não sou aquele tipo de pessoa que trabalha, que
recebe aquele conselho, né, que todo pregador recebe. Você tem que viver o que você prega. Já ouviu isso? Você tem que viver o que você prega. E eu, quando comecei meu ministério, eu falei assim: Senhor, então não vai dar não. Porque se eu viver o que eu tenho que pregar, eu nunca vou pregar sobre santidade. Porque, Senhor, eu não me acho santo não. Como é que eu vou viver santidade, né? Santidade é santidade. Que a gente fala assim, é uma santidade assim... Não, santidade é santidade, separado. Como é que eu vou pregar sobre justiça? Ser justo? Como é que eu vou pregar sobre... né? Mas aí o Senhor, numa conversa comigo, ele me disse: tudo bem, faz isso não prega, não viva o que você prega, pregue o que você vive. E o que eu tenho vivido nesse momento, que eu tenho percebido nesse momento, é que algumas coisas estão fora do eixo. Algumas coisas estão fora do eixo, estão fora de foco. Vocês sabem que a nossa igreja é uma igreja que, para a interpretação de profecias, ela usa o sistema historicista. A igreja Adventista do Sétimo Dia, ela, para entender o presente, o que está acontecendo no presente, ela usa estudar o passado. Né? Ellen White mesmo faz um comentário de que nós não deveríamos temer o presente, a não ser que esqueçamos como Deus agiu no passado. Então a igreja adventista, ela para entender o que está acontecendo, ela olha para onde? Para o passado. Só é que dentro da igreja adventista existem alguns futuristas, que para entender, para desvendar o futuro, ele analisa o que está acontecendo no presente. Você entendeu? A igreja adventista é historicista, ela olha para o passado para entender o que está acontecendo no presente. O futurista, ele olha para o presente para identificar o que vai acontecer no futuro. E isso tem causado grandes problemas, porque muitas vezes acontece alguma coisa e a pessoa fala assim: ah, Jesus então vai voltar tal dia, né? Uma situação que aconteceu aí no passado, quando tinha lá, saiu o cartão magnético, agora vai sair o sinal da besta, é o chip, não é? Peraí, houve uma mudança lá, o Papa Bento, ele abdicou ali, saiu. Peraí, então isso daí quer dizer, aí começa a querer prever o futuro em cima de um dado presente, e só dá bola fora, racha a igreja, atrapalha o crescimento da igreja. E é porque a igreja, Jesus, quando ele falou para os discípulos que voltaria, os discípulos perguntaram a Jesus: mas quando se dará essas coisas? E aí Jesus deu um conselho para os discípulos, a igreja primitiva: não vos preocupe com isso. Aquilo que está sob a mão do Senhor, né, no poder da mão do Senhor, para o Senhor decidir. Não se preocupe com isso não. O futuro pertence a quem? A Deus. Nós temos um ditado assim: o futuro pertence a Deus, não é a nós, né? Lógico que temos algumas informações privilegiadas quanto ao futuro, mas nós não temos a cronologia desses acontecimentos, né? Mas as pessoas tentam. Então as pessoas pegam esta situação que estamos vivendo agora e começam a analisar e apresentar ela como um ponto, apresentando um futuro bem próximo que vai acontecer. E o que acontece? A pessoa pega isso, e isso mexe com a igreja. Afinal de contas, nós estamos debaixo de uma pandemia, a coisa está bem complicada. Então, quando você leva a igreja nesse sentido, a igreja cria uma perspectiva, né? Olha, vai acontecer, vai estar assim. E a igreja começa a fugir um pouquinho do seu foco. Ela começa a fugir do foco. A igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um foco. Ela tem um direcionamento. Mas às vezes, por essas narrativas, a igreja começa a ver mais coisas. E não mais um foco único, mas começa a ver e começa a escolher. Alguns escolhem para cá, outros escolhem para lá. Isso tem causado problema na igreja. Isso tem causado problema na igreja. E a gente não consegue identificar, na realidade, o que esse acontecimento, em especial a pandemia, está causando na visão de Deus. Eu acredito que essa pandemia, na mão de Deus, é uma ferramenta tremenda para acordar o ímpio.
Porque o ímpio está lá na dele, está rico. De repente ele começa uma febre. De repente ele sente falta de ar, quando deveria estar entubado. Então, o ímpio ele se assusta. O ímpio como se diz, o ímpio se desespera. E aí é neste momento que o ímpio bate na porta de uma igreja, ou me dá uma esperança aí, porque eu estou sem esperança. O ímpio não tem esperança. Então, uma pandemia, o ímpio fica assim, ainda mais na situação que nós estamos vendo, uma politicagem tremenda, uma briga, você não consegue acreditar em mais nada, os médicos dizem que pode, outros médicos dizem que não pode, e aí o ser humano está no meio disso, nessa briga. Então, no ímpio é uma ferramenta maravilhosa para mexer com o ímpio fala assim, eu tenho que procurar. Porque quem não conhece a história de Naamã, né? Naamã tinha lepra. Aí, quando não conseguiu mais jeito, ele viu que estava perdido, veio lá, a menina explicou para ele, olha, tem lá um servo lá do Senhor que vai lá. E ele iria se fosse em outra situação? Não. Ele, estou com lepra, cara, eu não tenho mais esperança, eu tenho que ir em algum lugar. E você conhece dezenas de histórias de pessoas que se sentiram, se colocaram ao alcance da mão do Senhor por causa de dificuldades que passaram. Mas na igreja não. Na igreja não. Porque a igreja tem esperança. Amém? A igreja espera alguma coisa muito maior. Entendeu? E esse foco nós estamos esperando. E uma das coisas que está sendo trazida por um conceito está sendo trazido por esse momento nós estamos vivendo agora, por causa desse momento nós estamos vivendo agora, é o seguinte: nós temos que nos acertar, nós temos que nos santificar, e aí a gente começa a melhorar. Eu estou falando isso porque eu experimentei isso. Quando começou a faltar serviço, quando começou a ter dificuldades financeiras, quando começou a sentir alguém perto ali no bairro morrendo, eu percebi que eu comecei a buscar mais o Senhor. Aconteceu contigo também? Aconteceu contigo que dessa pandemia você sentiu que você orou mais? Você sentiu isso? Quando a pandemia chegou, você passou a ajoelhar mais, passou a ter momentos mais com Deus. Isso aconteceu com você? Aconteceu comigo. É aquilo que eu falei para você. Eu prego o que eu vivo. Eu não vivo o que eu prego, o que eu vivo. O que eu vivi foi isso. Que eu estava me consagrando mais do que antes da pandemia. Só é que alguma coisa me chamou a atenção. Nesse contexto. Para que a gente possa dar prosseguimento e você entender o que eu estou falando, é necessário a gente dar um choque de realidade agora. Termos um choque de realidade. Você se conhece? Caráter espiritualmente, no seu caráter, você se conhece? Abra sua Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz de como nós somos. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 3. Deixa eu contextualizar aqui vocês. Paulo aqui estava falando para judeus que se achavam a última bolacha do pacote, se achavam melhor do que todos, se colocavam melhor do que os gregos, ou melhor do que os gregos de outras nações. E Paulo agora ele tinha que explicar qual é a situação do ser humano. A situação do ser humano. Acharam aí? Capítulo 3, olha o que diz. Isso daqui é um choque de realidade, isso daqui é muito duro. Olha só, presta bem atenção. Poderia aqui nós colocarmos facilmente no lugar onde ele se expressa judeu, vamos aqui adventistas. Olha só, versículo 9 até o 18. Acharam aí? Capítulo 3, Romanos, versículo 9 até o 18. Ele diz assim: o que se conclui? Depois você lê o capítulo todo que você vai entender melhor esse contexto, porque aqui você diz que ele dá continuidade. O que se conclui? Já era uma conversa que já estava acontecendo, onde que os judeus reivindicavam a sua herança, Por ser judeus, por ser descendente de Abraão, eles achavam que ser melhor. Mas olha o que dizia. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Por que nós? Porque Paulo também era judeu. Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Se você pegar e transformar ali,
transformar a palavra, trocar a palavra judeu por adventista, está mais ou menos assim. O que isso inclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto adventistas como gregos, estão debaixo do quê? Do pecado. Não interessa qual é a tua denominação. Não interessa qual a tua profissão de fé. Estamos todos debaixo de quê? Do pecado. Olha como é que continua dizendo aqui. Não há um justo, como está escrito, não há um justo sequer. Não tem ninguém bom. Está todo mundo ruim. Não há um justo, não há quem entenda e não há quem busque o quê? Às vezes eu vejo pessoa falar assim, eu me converti. Você está blasfemando. Você não se converte, você foi convertido pelo poder do Espírito. Amém? Amém, igreja? Glorifica, porque a glória é de Deus. Porque toda honra e toda glória é para ser dada a quem? E quando se fala toda, irmãos, sobra alguma coisa para a gente? Não. A glória é toda dele. Você está me entendendo? Tem pessoas que falam assim, e então eu busquei o Senhor. Não, você não busca o Senhor. Ah, mas a Bíblia diz, buscai a mim. Não, meu querido, para você buscar ao Senhor, é porque o Senhor, o Espírito, já foi lá e te indicou para cá. Porque ninguém busca a Deus. Desde o Éden, quando o homem pecou, Jesus saiu lá do trono correndo para ir lá atrás dele. Quando chegou perto, Adão, Adão estava o quê? Fugindo. Foi Deus que buscou Adão, não foi Adão que buscou a Deus. E nós temos uma dificuldade muito grande, só porque nós professamos uma fé, temos o nome no livro da igreja, aceitamos um batismo, a gente crê que nós entramos num patamar superior. Não estamos em patamar superior nenhum. Continuamos no mesmo nível. Isso que Paulo estava ensinando para o judeu. Não interessava se era por sangue que ele tinha de Abraão. E ele continua dizendo, todos se extraviaram, todos. A uma só fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Ah, hoje eu fiz o bem a uma pessoa. Fez? Tem alguma coisa estranha aí. Ah, mas não, tio Fio, eu faço bem. Sim. Se você procurar os nossos amigos espíritas, é a denominação que mais ajuda o pobre, mais do que a gente. As igrejas, a denominação espírita tem muito asilo, muito orfanato, faz um trabalho maravilhoso. Mas por que eles fazem? Porque eles acreditam que na ressurreição, na encarnação, quando eles voltarem de novo, eles serão abençoados por causa disso. Não é por causa de bondade de coração. É que eles entendem que fazendo isso, sendo uma pessoa boa aqui, eu serei uma pessoa melhor abençoada lá. E aí a gente percebe que há um interesse por trás disso. Então ninguém faz o bem por virtude própria. Porque a Bíblia diz que toda virtude vem da onde? Vocês não conhecem, não? Toda virtude vem do alto. Ela não nasce do coração humano. Dos descendentes de Adão para cá, não tinha. Tirando o nosso Salvador, acabou, não tinha. Todo mundo mal, olha como é que ele continua. Isso é chocante, porque Paulo, ele abriu o verbo, ele chegou, eu imagino que o judeu chorou depois, olha só. Todos extraviaram, a uma fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urde engano, veneno de víbora. Está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus. Ele está falando de quem? De mim e de você. Mas tio Fio, mas eu quando eu vou lá, quando meu coração se enche de alegria, é que o Espírito tomou conta de você. Não é porque você é bom.
Não é porque surgiu de você essa vontade de ajudar ao próximo. Para você ter uma ideia, o que te trouxe aqui, duas coisas te trouxe aqui. Ou você veio na igreja porque você quer receber bênção, aí você não precisa do Espírito. Você veio aqui porque você quer fazer uma troca. Eu venho, Deus me abençoa. Ou você veio aqui movido pelo Espírito Santo. Só existem essas duas maneiras. E qual é a forma que você veio aqui hoje? E é muito difícil a gente se reconhecer, entender que não temos nós condições nenhuma de julgar a ninguém. É por isso que lá aquela série de história lá da mulher que foi trazida a Cristo, que eles falaram assim: Senhor, vamos apedrejar, porque ela foi pegar adultério. Jesus, ele não foi contra a lei, porque ele que tinha dado a lei lá no passado. Não, tudo bem, pode tacar. Eu só faço uma ressalva: aquele que não tiver nenhum, pode tacar, tem problema nenhum. Eu não vou me colocar na frente para ela não tomar, porque ela merece isso, porque toda alma que pecar é essa o quê? E fui eu também que disse isso, então ela merece a morte. Eu só quero dizer o seguinte: quem não tiver nenhum pecado, taca a pedra. O que aconteceu? Porque eles entenderam o que Paulo explicou alguns anos depois para Romanos. Ali nas palavras de Jesus, entendeu assim: rapaz, eu não sou bom não. E vou lhe dizer uma coisa, não é que eles entenderam não, tá? É que o Espírito Santo fez uma arruaça na mente deles. Porque por entendimento eles iam falar assim: não tem pecado não, pode tacar pedra assim, vou tacar assim que eu não tenho nenhum, porque eu sou bom. Mas o Espírito Santo, ele revelou tão fortemente o pecado de cada um deles, que eles ficaram com vergonha de si mesmos, porque tinham pecados ocultos, que mais ninguém sabia, mas eles olharam assim, o pecado pareceu, e eles então isso que o apóstolo Paulo fez. Então, irmãos, essa situação que nós estamos vivendo, eu vejo, né, os irmãos podem ter uma outra ideia, porque eu experimentei isso. Como disse para os irmãos, eu comecei a orar mais, mas essa oração era por causa de um medo que eu estava do vírus. Eu passei a orar mais por causa do momento, né? Olha, um vírus, uma pandemia, não tem esperança. Cada vez que via lá no jornal, cada vez que está abertura de covas, aquela coisa toda, isso me fez buscar mais o Senhor. Mas você conhece, sabe como é que funciona. A gente dá aquele pique ali, mas se tirar a aprovação, o que acontece? A gente, porque a motivação é a aprovação, e não deve ser, porque senão você vira um crente assim, piorou, perdeu o emprego, eu ajoelho, consegui emprego, eu fico de pé, perdi a saúde, eu ajoelho, me curei, fico de pé. Ele fica assim. Nós somos motivados pelas situações difíceis. E eu estou repetindo para vocês, o momento que nós vivemos é uma ferramenta tremenda para você levar o Evangelho. Você levar esperança para as pessoas que não conhecem o Deus que eu e você conhecemos. Mas para nós não. Para nós não. Não deva ser a motivação de santificar-se, porque você vai santificar e vai acabar o que aconteceu no desapontamento de 1844. Jesus está voltando? E gente, vamos lá. E o pessoal vendeu as suas terras. Você quer coisa mais tremenda do que essa? Vendeu? O pessoal não quis fazer a colheita do milharal, né? Ali nos Estados Unidos, ali o agronegócio era em cima de milho. O pessoal, não vamos colher nada não, porque nós vamos para o céu. Quando deu lá meia-noite, e raiou o dia de manhã, aquele que vendeu o terreno já estava procurando aqueles que disseram para ele que eles iam voltar para matar. Vocês conhecem a história? Ficou um grupinho pequeno continuou orando, porque um grupinho pequeno falou assim: peraí, o erro não está em nós, o erro não está em Deus, está na nossa interpretação, e começou a buscar, e nós conhecemos o início do movimento adventista. Qual é o foco? Qual deveria ser o foco da igreja? Irmãos, Ellen White, no livro Grande Conflito, página 480 para frente ali,
ela diz que no santuário aceita-se nomes, rejeita-se nomes. A igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem o conhecimento do santuário, irmãos. Vamos recapitular um pouquinho? O texto que eu li, vamos lá o texto que eu li lá em Levítico 23. Vou ler aqui de novo para vocês verem quantas vezes está: afligireis as vossas almas. Olha só, presta atenção. Disse mais o Senhor a Moisés, vou ler de novo. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo, será dia de expiação, tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas. Neste mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não afligir, será eliminada. Olha só, irmãos, prestem bem atenção. Nós somos um povo que conhece essa doutrina. De 1844 para cá, começou esse julgamento. Vocês acreditam nisso? Diga amém. Porque tem muitos adventistas que nem conhecem isso, infelizmente. Não colocaram isso como uma prioridade. E por isso, hoje, a igreja está fora de foco. Porque quando você para analisar que lá no céu, neste momento, está se analisando nomes. Pelos mortos e chegaria até os vivos. E nós sabemos que o que acontecia lá em Israel exatamente apontava exatamente o que aconteceria no santuário celeste. Para vocês terem uma ideia, aqui o texto diz que no dia 9, interessante, me chamou a atenção isso agora, porque diz que era no dia 10 do sétimo mês. Mas aqui a Bíblia diz que no dia 9, né, na véspera, ao pôr do sol, começava tudo. Olha só. Para você ter uma ideia, neste dia, era um dia de santificação, porque estava havendo uma preocupação com o que ia acontecer lá no santuário, no meio do arraial. Lá no meio do arraial estava fazendo os preparativos. Aqui do lado de fora, para você ter uma ideia, saía de cada tenda, o pai, vinha assim a carreirinha, pai, né, os filhos, a mãe e as filhas. Ficavam todos em silêncio. Você imagina a dificuldade que é para ter um culto na igreja com reverência, com 100, 200, 300 pessoas. Eu sei o que é, que eu já estive na frente de igreja irreverente, e é complicado, não é o caso, graças a Deus, de Santa Fé. Mas é uma coisa terrível você trabalhar na frente de uma igreja irreverente. Só é que lá era uma igreja, irmãos, de quase 6 milhões de pessoas. As 12 tribos davam. Aí você imagina, 6 milhões, e não tem esse negócio de, com a criança eu vou dar um negócio para ele brincar ali, para se distrair enquanto a gente faz a cerimônia. Não, a criança de colo, ela entendia que o momento era sagrado. Ela entendia, irmão. Nesse dia, eles se santificavam, se separavam de tal forma, se colocavam na presença de Deus, porque estavam preocupados se lá no santuário, lá no centro, lá, ia acontecer o quê? Se Deus ia aceitar ou não. Estava se julgando ali o povo. E aí você imagina como é que era o momento ali. Todo mundo com os olhos voltados para o santuário, todo o povo voltado, numa reverência tremenda, lá na frente acontecendo a cerimônia. Eu vejo gente brincando na hora de Santa Ceia na igreja. Eu vejo gente brincando na hora de momentos sérios na igreja. Mas lá estava todo mundo, porque lá tinha uma perspectiva, sabia que lá está sendo agora imolado um cordeiro. E aí vinha o sacerdote, o sumo sacerdote, e começava logo ao amanhecer, começava a cerimônia.
Logo ao amanhecer, começava a cerimônia. A noite foi de oração. A noite passava em claro, irmãos. Ninguém dormia naquele dia. Do 9º dia para o 10º dia, na noite do 9º dia para o 10º dia, ninguém dormia. Você sabe o que é isso? De desespero, de preocupação, do coração afligido. O teu coração está afligido por causa da pandemia? Está com medo? Realmente, tem que ter medo assim. Mas você entende que eles estavam preocupados se Deus ia aceitar. Não estavam sofrendo perseguição de guerra, não tinha praga, doença consumindo o povo, tinha nada disso. Eles só tinha uma coisa, está acontecendo uma situação lá no centro, presta atenção. Eu imagino uma criança falando naquela hora, não tinha. Porque a criança já era criada com esse conceito. Todo ano acontecia assim. Aí você imagina, logo de manhã, aí vai o sumo sacerdote. O sumo sacerdote vai lá, olha vai na bacia, e ele tem que lavar as mãos. Você imagina como é que o sumo sacerdote lavava as suas mãos. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu vou entrar e vou morrer esse negócio aí, eu não tenho misericórdia. Ele lavava a mão assim. Hoje eu vejo cerimônias, muitas vezes feitas na igreja, e quem está, às vezes, dirigindo a cerimônia, não entende o que ele está fazendo. Né? Esse lugar aqui, ó. Você vê que eu sempre prego de baixo, né? Eu acho que esse lugar aqui um pouquinho separado, deixa aqui. Esse lugar ali para mim é diferente. E o sacerdote limpava a mão. E aí agora o sacerdote tinha que imolar um cordeiro para ele. Porque ele precisava, né, que ele era pecador, ele só representava, ele não era original. E ele tinha que imolar um cordeiro para ele, para remissão do pecado dele. E agora ele pega agora ele vai, oferece no altar, né? E agora ele pega o incensário e começa a ir em direção à porta. Eu acredito que esse sumo sacerdote, ele parava na porta e travava, na porta do santuário. Ele parava. Eu imagino que o sacerdote lá de fora falava assim: Senhor, entra aí que vai passar o dia, não pode demorar não, porque tem que ser hoje, é o 10º dia. Vai entrando. E conta a história, não posso afirmar a veracidade, mas diz que ele era amarrado por uma corda. E ali o sacerdote vai, entra. E ele fala: já estou entrando. Por causa da sensação do momento. Irmãos, e às vezes nos nossos cultos, e eu peço a Deus misericórdia, porque minha mulher já me chamou minha atenção. Às vezes eu comento aqui alguma situação, alguma experiência que é assim, meio engraçada, e o povo ri. E minha mulher já me chamou minha atenção nisso. Para com isso, cara. A coisa é séria. Eu louvo pela mulher que eu tenho. Louvo a Deus. Ela não está aqui hoje, né? Ela está dentro da quarentena por causa de ser do grupo de risco, diabética, essas coisas. E também está precisando das orações dos irmãos. Mas ela já me chamou a atenção. E eu vejo gente brincando. Agora a moda é botar um latão de 200 litros e ele seu púlpito, e agora, e brincadeira, e vamos lá, a gente levanta e oba-oba. Gente, nós estamos na presença do Eterno, pelo amor de Deus. Você está notando como é que nós estamos perdendo o contexto? E aí eles começam, e eles fazendo aquele momento ali, aí vai o sacerdote ali, passos curtos, indo em direção aos pães asmos, e aí depois ele vai do outro lado do candelário, e aí ele vai na frente, e chega diante do incensário, e começa a orar. Eu fico imaginando como é que deve ser a oração desse sumo sacerdote. Ele deve gaguejar para falar com Deus. Ele começa a balançar ali o seu... E aí ele percebe que o véu começa a se abrir, então ele fecha os olhos dele de medo, e ele começa a perceber que o véu começa a se abrir de baixo para cima. Ele lá na cruz foi rasgado de cima para baixo, sem auxílio de mãos. Nós sabemos que teve, né, mãos invisíveis. E da mesma forma, anjos segura aqui, começa a puxar a cortina para cá, anjos de costa para a glória, porque os anjos tampam os seus olhos, porque os anjos têm mais reverência do que nós, e eles começam a puxar, e você chega diante da glória de Deus.
E ele falou assim: agora eu vou morrer, vou ser fulminado. E aí ele passa um período ali, daqui a pouco o véu começa a se fechar de novo. E então ele, com toda reverência, nem dá as costas para o Santíssimo, começa e vai virando, e chega do lado de fora, ele diz: está consumado. E aí o povo entra em alegria, porque Deus aceitou, Deus perdoou. Amém. Isso tudo que eu contei para vocês, que acontecia uma vez por ano, apontava para um momento que aconteceria a partir de 1854. Quando você olha para o céu, você deveria estar desesperado, sabe? Você deveria estar desesperado porque você não sabe se o teu nome está escrito ou não. Você até acredita, né? Você fala assim: pela fé eu acredito, mas aqueles também que vão se perder lá, quando Cristo voltar, Senhor, em teu nome não fizemos, eles também tinham certeza que estava escrito. Mas Jesus falou: eu não vos conheço. Essa devia ser a preocupação, sabe? Não estou dizendo que, então é a fichinha, é uma gripezinha. Não, nada disso, é um troço brabo, é um negócio feio. Mas só é comparado com a preocupação, se o teu nome está registrado no céu, isso aqui era para ser fichinha. Porque o que decide lá no céu, aceita-se nomes, registra nomes, lá está decidindo vida ou morte eterna. O vírus não está decidindo vida ou morte eterna, não. Amém? Não está decidindo aqui. Se alguém vier a descansar no Senhor, por causa desse vírus, ele ressuscitará no dia da ressurreição, na manhã gloriosa. Agora, se não tiver o nome lá, não vai, irmãos. Vai morrer com o vírus aqui e vai continuar morto, vai ressuscitar só na segunda, para desespero eterno. Você está entendendo como é que nós perdemos o foco? Aí sim, quando eu olho para o céu, eu falo assim: meu Deus, eu sou tomado de uma preocupação tremenda comigo mesmo. Olho para o céu, não é o vírus, céu. Meu Deus está decidindo lá, Pai. Quer dizer, esse dia de santa convocação, ele começou de 1954 para cá, e eu estou dentro desse período, você e eu estamos dentro desse período. Isso sim é motivação para a santificação. Isso sim. Meu Deus, será que eu estou santificado? Será, meu Deus, que eu estou realmente tendo uma vida consagrada? Não por causa do vírus. O vírus não é ferramenta de santificação de Deus. O vírus é ferramenta de alerta para o ímpio. O que é alerta de santificação de Deus é a mensagem do anjo que diz: temei a Deus, dá-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. Por isso que o termo fala: temei a Deus e dá-lhe glória. Temor, né? Muitas pessoas têm assim o temor. O que é temor? Temor é respeitar. Não, temor é que o sacerdote sentia quando ele entrava no santuário. Aquilo é temor. Temor é que Isaías sentiu quando ele falou assim: ai de mim, vou morrer. Aquilo é temor. Temor é ter respeito. Não ter respeito eu tenho pelo presidente da república. Ter respeito eu tenho por um juiz. Agora, por Deus, eu tenho temor. Mas não temor, é um respeito. Não respeitozinho, não. É o que Elias, é o que Isaías sentiu. É que o sumo sacerdote sentia quando ele entrava lá. Isso é temor. E quando você chega diante da igreja, você vem com esse espírito. Mas interessante que o verso fala assim: temei a Deus e dá-lhe glória. Parece que é um momento de aflição, mas ao mesmo momento estourando uma alegria. Dá-lhe glória. Por que temor? Porque está decidindo se você vai para a morte ou para a vida. Mas por que dá-lhe glória? Porque nós temos um justo advogado no céu. Você está entendendo como é que a mensagem se completa? Temei e dá-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. Por isso, filhinhos, vos escrevo que não pequeis. Mas se pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Glória a Deus.
Mas tem pessoas que estão se santificando por causa do vírus. Se o vírus passar, talvez a motivação da santificação acabe também. Mas o dia da expiação não. Todo dia quando você acorda de manhã, você se pergunta assim: Senhor, será que está faltando alguma coisa? Será que tem algum pecado que eu não me confessei? Isso bem expressado na angústia de Jacó, né? Quando ali se explica, se tenta explicar esse evento, diz que na angústia de Jacó, o servo de Deus já selado, já tudo certo, a porta da graça fechada, mas foi um momento de angústia deles, que eles não vão ter certeza se é algum pecado, o diabo vai estar acusando eles, e eu vou assim: ai meu Deus, será que aquela mentira, será que eu pedi perdão àquele irmão, será que eu devolvi aquilo que não era meu, será que eu, Senhor, tem misericórdia? E essa vai ser a angústia de Jacó. Você está me entendendo? Você consegue me entender por que a igreja perdeu o seu alvo? Eu não estou dizendo aqui que é uma... Vou repetir, não estou dizendo aqui que é uma gripezinha. Vamos lá, pelo que o tio Fio falou, tá beleza. Eu tenho que me preocupar se Deus vai me... Não. É sério. Tem famílias enlutadas. Já passaram de 20 mil mortos. Sim, é sério. No Brasil. Mas aquilo que me tira o sono é lá em cima. Porque o texto diz assim, presta bem atenção: sábado de descanso solene vos será, então afligirei as vossas almas aos 9 do mês, de uma tarde a outra, e celebrareis o vosso sábado. Você está com a tua alma afligida? Pelo quê? Pelo que você tem afligido a sua alma? Você tem afligido a sua alma porque você tem percebido que, se o céu abrir agora, preste bem atenção, se de repente você começar a ouvir o som das trombetas, você está afligido o teu coração porque provavelmente você não vai subir? Já parou para pensar nisso? Já tive momentos de chegar a Deus e falar assim: Senhor, eu não volto agora não, que senão eu fico. Aí você começa a fazer um levantamento da sua vida. Será que se lá no céu ouvir a voz dizendo: está feito, e o céu então se esvaziar e começar Jesus a voltar, aonde está o teu nome? E isso tem que tirar o teu sono. E interessante, irmãos, que a exigência não é a perfeição. Isso que me chama a atenção na graça. A exigência não é a perfeição. A exigência é o arrependimento e a confissão. Talvez você teve uma semana de pecados terríveis, mas chega na presença do Senhor, você fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, perdoa-me. E aonde abundou o pecado, então esta manhã eu quero saber de você, como é que está? Teu coração tem se afligido pelo quê? Pelo vírus, pela falta de emprego, pela falta de serviço? Ou seu coração tem se afligido porque possivelmente você não estará registrado no livro da vida do Cordeiro? Essa é a preocupação. E a partir disso então, eu passei a pedir a Deus: Senhor, me dá um coração puro. Senhor, me santifica. E aí o texto que eu li, o primeiro texto, aonde que diz o seguinte, versículo 7, aqui eu termino: portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Se ele desse só esse verso, eu ficaria preocupado.
Senhor, como é que eu me santifico? Será que eu guardando o sábado eu me santifico? Consigo chegar a ser santo? Senhor, será que... Mas Deus, para não deixar nenhuma dúvida, Ele continua falando ao coração de Moisés, diz assim, ó: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos, cumpri-os. Ponto. Eu sou o Senhor, que vos... Não são os seus atos que te santifica. É Deus que te santifica. É a presença dEle, é andar com Ele, é passear com Ele que te santifica. Não é teu esforço, não é o teu querer, mesmo porque Paulo disse que você não quer nada, você não busca Deus. Na realidade, o que Deus faz quando Ele diz assim, ao santo da igreja, aos santos, Ele está dizendo assim, é o meu manto de santidade sobre ele. Quando Deus olha, Deus vê homens e mulheres santas, porque a santidade de Cristo está em mim e em você. Amém? E muitas vezes você nem percebe isso. Então esta manhã eu quero fazer um apelo. Eu quero convidar todos aqueles que, nessa semana, vamos fazer só dessa semana. Essa semana, eu sei que é constrangedor. Sei que é constrangedor. Mas eu sou o primeiro a aceitar o apelo. Só essa semana, desagradou a Deus em alguma coisa. Num pensamento, numa palavra ou numa ação. Então eu queria abrir essa oportunidade, que eu quero fazer essa oração, pedir a Deus misericórdia. Eu queria fazer essa oração por você também. Mas somente aqueles que durante a semana, de repente, poxa, isso acontece, pode acontecer, de repente, na semana eu estou de boa, eu estou fazendo uma análise aqui, não é com você que eu vim falar hoje, eu vim falar com você, que durante a semana, errou. Pecou, não estou falando pecou mesmo. Ele está pedindo, os que vão salvar não é aqueles que tentaram fazer tudo certinho, não. Os que vão salvar são aqueles que erraram e simplesmente disseram para Deus, Senhor, errei, me ajuda, sou indigno. Entenderam? Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, o Senhor que sonda os corações, nós estamos aí vivendo um momento terrível, porque nós estamos vendo o alarde, né? O alarde, a preocupação que está se levantando por causa dessa pandemia, e realmente, Senhor, é uma coisa terrível. Uma coisa terrível porque muitas almas estão sendo ceifadas. Existem pessoas, ó Pai, que estão vivas, enclausuradas, mas ao mesmo tempo vivendo terrores terríveis, ó Pai, vivendo momentos terríveis, pânico, medo, tentativa de suicídio, casais que estão sendo desfeitos, ó Pai, casamentos estão sendo destruídos, famílias. Realmente é terrível, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, nós que conhecemos a Tua palavra, nós que somos chamados pelo Teu nome, sabemos da mensagem, que lá no céu, ó Pai, existe um santuário. E esse santuário, ó Pai, nomes estão sendo levados diante do advogado e do juiz de toda a terra, Pai. Ele, ó Pai, está analisando caso a caso, Senhor. Situações, ó Pai, que estão pendentes, estão sendo agora analisadas, Senhor. E nessa situação, Senhor, estão se rejeitando nomes, ó Pai. Nome de pessoas que tiveram firmes dentro da igreja, estão sendo rejeitados agora, Pai. E neste mesmo momento, Senhor, pessoas que não são da igreja estão sendo aceitos. Aleluia, Pai. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo aqui, ó Pai, que está reunido, que está clamando a Ti por graça, porque reconheceram hoje na Tua palavra, ó Pai, estão desligados do Senhor. Que a nossa preocupação, Senhor, na santificação, não seja, ó Pai, por causa de uma
pandemia que provavelmente vai passar, Senhor, mas que estejamos preocupados com o céu, Pai. Que se o céu abrir agora, Senhor, nós tenhamos a certeza e possamos dizer: eis o nosso Redentor que vive e reina e vem nos buscar, Senhor. E ouçamos dele, ó Pai: vinde bendito meu Pai, tomai por herança o que está preparado desde a fundação do mundo, ó Pai. Queremos estar nesse grupo, Pai. Mas sabemos que esse grupo, Senhor, só vão estar aqueles que estão com o nome escrito no vidro da livro do Cordeiro, ó Pai. Só aqueles, ó Pai. Então, Senhor, te suplicamos esta manhã, escreve os nossos nomes, Senhor. Escreve com teu sangue os nossos nomes, Senhor, no livro da vida do Cordeiro, Pai. Que os registros, Senhor, não venha por nós serem apagados, ó Pai. Não é o Senhor que apaga, é nós que apagamos, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, ó Pai. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoa, Senhor, a tua igreja, Pai. Abençoa aquela igreja que está nascendo hoje, Senhor, lá naquele bairro pobre, ó Senhor. Que aquela luz brilhe lá, Senhor. E leve esperança para aquelas pessoas, Senhor, que não conseguem ficar em quarentena. São barracos, Senhor. Com 5, 6, 10 pessoas para ficar em dois ambientes só, Pai. E agora chegou luz e salvação àquele local, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão na direção daquele trabalho, Pai. Continua conosco. Nós pedimos no doce nome de Jesus. Amém e amém.